Bom dia, colega, bem-vindo ou bem-vinda a mais um dos meus vídeos e este vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos ligados à questão das métricas de gestão de pessoas ou os HR Analytics, como lhe quiserem chamar. Mas que tem muito a ver com a importância e as ferramentas de indicadores, de KPIs para gestão das pessoas em ambiente organizacional. Este primeiro vídeo tem a ver com a importância exatamente desta área. E para se saber que, e começo por dizer que há muitos anos que o mundo se mudou, aquilo que hoje é verdadeiramente valorizado nas organizações não são os ativos tangíveis, são os ativos intangíveis. As grandes organizações em termos de valorização bolsista, as maiores empresas do mundo, normalmente não têm armazéns, não têm inventários físicos e aquilo que têm e que é valorizado é essencialmente o conhecimento, a capacidade intelectual, a inovação que têm. Isto é que é a grande diferença. E há muitos anos que assim é, há muitos anos já que se sabe que mais de 90% do valor de uma organização está ligado a ativos intangíveis, dos quais a cultura da organização, a inovação, a gestão de pessoas, a capacidade intelectual são os fatores mais importantes, incluindo também as marcas aqui. Apesar disso, as organizações continuam e a sociedade continuam a funcionar como se nada disto se tivesse mudado e continuam a valorizar essencialmente muitas vezes os ativos tangíveis e a funcionar como se, ou a ter muita dificuldade em avaliar aquilo que são os ativos intangíveis. Eu, aliás, dou muitas aulas sobre isto e normalmente tenho um caso de estudo verdadeiro de uma empresa onde eu trabalhei e onde se passou uma coisa que é sintomática disto que vos vou contar. A história é uma história verdadeira. Eu trabalhei numa organização de software, uma grande organização a nível mundial, que tinha cerca de 200 e muitos engenheiros informáticos aqui em Portugal e mais outros tantos 200 engenheiros informáticos de grande qualidade espalhados pelo mundo, em praticamente todo o mundo, e que, mais uma vez, quando eu lá estava, teve uma crise de financiamento. Não uma crise económica, mas uma crise financeira, e teve que ir ao mercado fazer mais aquilo que se chama um round de investimento. E quando se faz um round de investimento, aqueles que são os potenciais investidores vão à empresa e vão avaliar o valor da empresa e fazem aquilo que se chama uma due diligence. E eu participei em várias due diligence, não só nessa empresa, mas também noutras, mas nessa marcou-me particularmente, porque tivemos nessa altura a fazer due diligence, quer empresas nacionais, quer empresas internacionais. Uma das empresas nacionais que lá teve era liderada por uma pessoa já bastante sénior, muito conhecida em Portugal, conhecido por ser uma pessoa muito cuidadosa e até eu costumo dizer que os amigos diziam que ele era aparentado com o tio Patinhas, portanto para gastar um cêntimo era muito difícil. E esta pessoa viu naquela empresa uma oportunidade e decidiu fazer uma avaliação para investir naquela empresa. E candidatou-se, como é evidente, assinou o pacto o NDA de confidencialidade e a partir daí teve direito a fazer uma avaliação e a saber tudo sobre a organização, como é habitual nestes casos. Quem é que ele nomeou? Nomeou uma senhora financeira, com um passado de banca de investimento, com um perfil muito financeiro, muito rigorosa, torcida que se fartava, muito até quase agressiva e que muito detalhada
E essa senhora andou durante um mês e tal na empresa, viu tudo o que era documento financeiro, viu dívidas à Segurança Social, impostos, salários, processos em tribunal, enfim, tudo e mais alguma coisa essa senhora viu dentro da empresa. Ao fim de um mês de lá estar, esta senhora disse para o tal grande empresário nacional, que era o seu patrão, disse: olha, meu caro senhor, esta empresa não vale zero, esta empresa vale financeiramente menos de zero, porque esta empresa tem dívida a vários fornecedores, não tem edifícios próprios, não tem carros próprios, a única coisa que tem são secretários próprios e tem alguns direitos sobre software, mas que desvalorizam rapidamente e, portanto, do ponto de vista financeiro, esta empresa não tem uma situação desequilibrada e perfeitamente, portanto, o valor desta empresa é inferior a zero. Recapitulando, quem foi nomeado foi uma senhora financeira. Essa senhora financeira dedicou-se essencialmente a analisar documentos financeiros e a fazer perguntas financeiras e não teve outra hipótese a não ser dizer ao seu patrão que aquela empresa, do ponto de vista financeiro, não valia rigorosamente nada. Eu chamo esta história o paradoxo porque, apesar disto tudo, o tal grande investidor, o tal grande empresário nacional, pessoa muito conhecida e respeitada e com todas as razões para isso, este empresário, e que era uma pessoa extremamente cuidadosa e comedida nos seus investimentos, esta pessoa meteu lá, posso dizer, perto de duas dezenas de milhares de US dólares. Ou seja, perto de 20 milhões de US dólares para ficar com o capital daquela empresa. Porquê é que eu chamo isto de paradoxo? Porquê é que um empresário pôs 20 milhões de US dólares naquela empresa que do ponto de vista financeiro não tinha rigorosamente nada? Eu dir-vos-ia apenas por duas razões. Primeiro, porque a empresa tinha uma rede comercial espalhada pelo mundo que era valorizada, mas a principal razão foi porque aquela empresa tinha uma capacidade de desenvolvimento de software e tinha um talento e uma capacidade de inovação absolutamente incríveis, e aquilo que ele pagou foi essencialmente o talento humano, essencialmente a capacidade de inovação, essencialmente a capacidade de desenvolvimento de software. Ou seja, ele pagou o talento humano. No entanto, a avaliação que foi feita não teve nada a ver com o talento humano. A avaliação foi meramente financeira, feita por uma financeira e feita com base financeira. E é esta, eu diria, quase desalinhamento que se faz e que ainda hoje existe, que é, analisa-se financeiramente uma empresa e valoriza-se do ponto de vista financeiro uma empresa, quando o valor da empresa não está nos documentos financeiros. O valor da empresa está na capacidade de inovação, no talento, na cultura da organização. Isto é que é o valor da empresa e, no entanto, aquilo que as empresas continuam a ser avaliadas como desta forma. E foi um pouco por isto que surgiu a teoria, no fim dos anos 90, do Balance Scorecard. Exatamente porque as duas pessoas que escreveram e que são responsáveis por esta área perceberam que, se nós queremos medir e valorizar uma organização, não pode ser sempre com os dados financeiros. Os dados financeiros são importantes e não os devemos valorizar, mas temos que ter indicadores relativos a pessoas, indicadores relativos a cliente e indicadores relativos à eficiência interna. E é deste conjunto de 4 grupos de indicadores, daí que seja o balanço no sentido equilibrado, portanto um scorecard equilibrado, é neste sentido de ter estes 4 tipos de indicadores e é de uma forma equilibrada que nós podemos medir a estratégia de uma organização e o valor de uma organização. O valor de uma organização não pode ser medido apenas pela área financeira, pelo contrário, hoje o valor de uma organização vai muito para além daquilo que está inscrito nos documentos financeiros de qualquer organização, e hoje todos sabemos isto. Infelizmente, a prática nas organizações continua a ir-se valorizar ativos financeiros quando o valor da organização está noutro tipo de ativos. Fico por aqui, vou-me continuar a dedicar a esta área em futuros vídeos.